O artigo 145 trata da habilitação para as categorias D e E. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produtos perigosos, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos, como era antes e como ficou, né? Antes, para D e E, veículo de transporte coletivo, o condutor não podia ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Os mesmos requisitos do permissionário. Como vai passar a ser a partir do dia 12 de abril. O condutor não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Então, até nós comentamos na aula anterior, o cidadão, nesse caso específico do artigo 145, que precisasse habilitar na D ou E ou conduzir veículo de transporte coletivo, e se ele estiver impedido, porque eventualmente na lei atual ele tem uma gravíssima, uma grave ou duas médias, a partir do dia 12 de abril, em tese, o órgão de trânsito não vai poder mais exigir os requisitos do que vige hoje. A partir do dia 12 de abril, está liberado. O condutor só não pode ter mais do que uma infração gravíssima. E se eventualmente o Detran entendeu que tem que ser aplicada a regra antiga, ilegalidade, mandado de segurança, e com certeza, vamos falar isso, né? 99,9% a probabilidade de dar certo se eventualmente o órgão de trânsito que quiser endurecer no sentido da liberação do pessoal, mesmo tendo, por exemplo, uma infração gravíssima. A partir do dia 12 de abril, isso não é mais impedimento para a pessoa se habilitar na categoria D ou E, ou transporte coletivo de escolares, de emergência ou de produtos perigosos. O artigo 148 traz aí para nós uma questão do resultado, né? Então, o artigo 148, do que está embaixo do slide, é o que está em vigência hoje. Os condutores de categoria C, D ou E deverão submeter-se a exames psicológicos para habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O artigo 148 teve uma reformulação, né, do texto legal. Os condutores de categoria C, D e E deverão comprovar resultado negativo. Então, agora, foi alterada a redação do texto, o pessoal tem que comprovar o resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Então, para quem tem categoria C, D e E, já sabe, comprovar resultado negativo. O parágrafo 2º trouxe um exame entre os intervalos aí de vigência da habilitação. O parágrafo 2º atual, que é o que eu coloquei aqui com o traço, que é o que está valendo por enquanto, o parágrafo 2º, não tem nada, é o que vai passar a valer a partir do dia 12 de abril. O atual, os condutores da categoria C, D e E, com Carteira Nacional de Habilitação, com validade de 5 anos, deverão fazer exames previstos no parágrafo 1º, no prazo de 2 anos e 6 meses, a contar da realização do disposto no caput. Então, a pessoa tinha que passar pelo exame no ato da renovação ou da obtenção da carteira de habilitação e depois um exame rotineiro a cada 2 anos e meio. Vai ser revogado o parágrafo 2º e o novo texto do parágrafo 2º diz o seguinte, que além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores de categoria C, D e E com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou da renovação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso 1º do artigo 147. Então, para quem tem a categoria C, D e tem idade inferior a 70 anos, o parágrafo 2º traz que a cada 2 anos e 6 meses o cidadão tem que se submeter a esse exame, vou chamar de exame intermediário, entre a data de validade das
das habilitações. Porém, tem uma situação interessante que nós vamos ver, deixa eu ver se é o próximo slide, isso, o nosso próximo slide, nós temos uma situação interessante, que foi a infração gerada, e se o condutor não fizer esses exames a cada 2 anos e meio. Então, foi criada a autuação do artigo 165B, com algumas ressalvas interessantes. E aí, a observação do artigo 165B. Conduzir veículo, ressaltando o artigo 165B, uma infração de trânsito criada justamente para aquele condutor que não se submete a esse exame temporário, digamos assim, esse exame intermediário, né? Artigo 165B. Condutor do veículo, conduzir veículo para o qual seja exigida a habilitação nas categorias C, D e E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148A deste Código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Então, percebam aqui alguns requisitos dessa autuação. Eu tenho categoria D, se eu não me engano, e não faço esse exame intermediário. Se eu for pego conduzindo o veículo, eu posso ser autuado nessa infração do artigo 165B? O que é que vocês acham a respeito desse assunto? O condutor tem lá a categoria C, D ou E, e está conduzindo o veículo, só que ele não fez esse exame toxicológico no período de 2 anos e meio após a renovação da habilitação dele. Eu não fiz a minha, eu não fiz o meu exame. E eu estou dentro dessa classificação. Eu posso ser autuado, mas a pergunta que fica é a seguinte: o cidadão que tem categoria C, D ou E e não fez o exame, ele vai poder ficar à mercê dessa autuação em qualquer circunstância? Aí eu chamo detalhe, porque isso com certeza vai acontecer na prática, e se você tiver... Aqui nós estamos falando só desses requisitos objetivos do artigo, certo? Nós temos outros requisitos para analisar também, competência, requisitos do auto de infração, mas a tipificação legal aqui, ó, conduzir veículo para o qual seja exigida a habilitação nas categorias C, D ou E. Ou seja, por exemplo, no meu caso, meu veículo exige a habilitação da categoria B, de bola. Eu posso ser autuado? Não vou me enquadrar na tipificação do artigo 165B. Por quê? Porque o requisito aqui é que o veículo conduzido exija a habilitação da categoria C, D ou E. Então, se o condutor tem categoria C, D ou E e é surpreendido conduzindo um veículo da categoria B, em tese, ele não vai se enquadrar na tipificação legal do artigo 165B. Então, ele não poderia ser autuado. Se o cliente de vocês no futuro chegar com uma autuação dessa natureza, a primeira coisa que vocês vão verificar é a classificação do veículo. O veículo que ele conduzia exigia qual categoria? Se não exigir C, D ou E, entendo eu que já vai ser fácil de anular a infração, porque não ocorre aqui a tipicidade de conduta prevista no artigo 165B. Vai ser exigido conduzir veículo para o qual seja exigida a categoria C, D ou E. Então, o veículo tem que exigir categoria C, D ou E. Aí ele vai ficar à mercê de ser autuado. Qual é a penalidade? Multa de 5 vezes o valor, correto? E suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Então, aqui entra uma questão. Se o condutor dirige veículo que exige categoria C, D ou E e não renovou o seu exame intermediário aí, depois de 2 anos e meio, ultrapassado 30 dias, fica à mercê aqui dessa autuação e uma penalidade de suspensão de 3 meses. Condicionado o levantamento da suspensão, a inclusão no RENAST do resultado negativo de novo exame. Então, a suspensão por 3 meses e essa suspensão só vai sair se o condutor apresentar um resultado negativo para o novo exame.
que eu posso dizer aqui, nós teremos aqui algumas discussões a respeito. Condicionado o levantamento da suspensão. Aqui vai dar para a gente questionar se mesmo que o condutor não faça um novo exame, se essa suspensão de 3 meses poderia ser retirada, inclusive para que ele pudesse dirigir veículo que não fosse da categoria CD ou E. E, então, por questão de tipicidade de conduta, penso eu que nós temos um questionamento aqui para fazer o levantamento dessa suspensão se o condutor ficar restrito à condução da categoria A e B. Existe uma tese aqui que nós podemos desenvolver a respeito por falta de tipicidade de conduta. Aqui não existe previsão legal para dirigir categoria A e B para que ele fique suspenso, né, se o condutor não conseguir um resultado negativo. É uma tese aqui que nós podemos ponderar a respeito.